Olá, seja muito bem-vindo ao meu mini podcast, né? Talvez o projeto piloto aqui, né? Acredito que talvez não teria uma continuação, né? A princípio isso aqui é só um teste mesmo e um trabalho, né? Pra ser feito. Imagino que não continue, mas sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Na verdade a gente tem vários temas para ser discutidos aqui, mas a gente vai dar ênfase a alguns mais que eu escolhi que achei mais interessante, o que eu também tenho mais facilidade para falar também, né? Tem coisas relacionadas a redes celulares, 4G, 5G, 6G, fibra ótica, temos mercado de trabalho de TI, segurança de redes, temos tecnologias wireless, overview, né, pra gente dar só uma visão mais superficial, né, de tecnologias wireless, porque, olha, é bem complexo, né, se a gente for parar para pensar, analisar e ver como realmente funciona. Aliás, falando em tecnologias wireless, né, é algo muito incrível, né, como tudo mudou nos últimos 10 anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, porque eu não consigo me lembrar bem assim, né, parece que o Wi-Fi parecia que tinha sido inventado, né, em 2008, 2007, nessa época aí, né, que a gente começava a ver as primeiras plaquinhas de Wi-Fi, né, nos restaurantes, nos lugares, nos estabelecimentos, nos lugares públicos assim, né, ou em hotéis, pousadas, etc, né. Então, curiosamente, né, apesar de eu só começar a perceber essas placas, né, e essa difusão, né, da comunicação wireless, já é um protocolo, né? Já é uma especificação bem antiga, né? Por parte da I3E, né? Um instituto que patenteou e homologou, né? A tecnologia e a padronização do Wi-Fi, né? Que é o nome comercial, Wi-Fi, né? Tem a Wi-Fi Foundation, que é um consórcio, né, de empresas, né, que adotaram esse protocolo como uma tecnologia muito bem-vinda, né, para o desenvolvimento da área de WLAN, né, que seria a parte de Wireless LAN, que na década de 90 não era muito uma realidade, né, havia algumas experimentações, mas nada muito definitivo, né, e como tudo na tecnologia, a gente tende a convergir, né, para algo mais fácil de se comunicar, né, mais comum, mais protocolado, né, assim como na internet tudo meio que convergiu no final das contas para o advento do TCP/IP, né, que na verdade foi criado bem lá atrás, né, já um projeto do TCP/IP é algo bem antigo, mas que foi resgatado na tentativa, né, e na tentativa bem sucedida no final das contas, né, hoje no futuro a gente vê isso, mas lá na década de 90, né, de convergir tudo para uma rede em comum, né, porque é muito complicado, né, você utilizar stubs, né, você tem que fazer toda aquele processamento de baixo nível para você conseguir fazer a comunicação entre duas máquinas com sistemas operacionais diferentes e protocolos de rede diferentes e arquiteturas de computadores diferentes, né? Então, hoje você tem uma comunicação totalmente transparente, né? Dentro da pilha de protocolo TCP/IP, você consegue, né, comunicar dos computadores de maneira assim, praticamente independente, né, dessas características do outro computador. Então é algo muito incrível, né, se você parar para pensar, e na verdade acho que foi algo bem vantajoso nesse sentido, né. E assim como na comunicação cabeada, né, que a gente tem protocolos muito bem estabelecidos e muito utilizados, né, apesar de ainda termos outros protocolos legados ou com menos utilização, né, a gente tem o Ethernet, né, o 802.3, muito bem estabelecido até os dias de hoje, né, lógico, passou por algumas reformulações, foi revisado o protocolo e também tiveram algumas outras versões, para se atualizar conforme o tempo, né, porque antigamente a gente só tinha o Ethernet, né, que é até 10 megabits por segundo, depois temos o Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, né? Enfim. Foi um protocolo que teve a sua necessidade de evolução, assim como qualquer outro, mas que ainda assim tem uma retrocompatibilidade, né? Isso é um ponto muito importante, além da compatibilidade contemporânea com seus dispositivos, a gente também tem que pensar na retrocompatibilidade com sistemas legados, né? Porque nem tudo, né, que a gente vê, porque o que a gente consome, né, na parte do mercado consumidor toda hora se atualiza, né, o tempo inteiro a gente está com novas ferramentas, novos hardware, mas, né, não é toda empresa que está
na parte corporativa, né, disposta a gastar com renovando as suas tecnologias e o seu tanto em questão de software quanto em questão de hardware, né? Você programar numa linguagem mais moderna, com mais funcionalidades e mais abrangência no mercado. E é por isso, desses motivos, que a gente tem gente programando em COBOL ainda, porque seria muito trabalhoso, né? Mudar essa infraestrutura toda aí de comércio e transações bancárias entre corporações. Tudo isso é muito bem estabelecido, tá funcionando, e fazer uma transição disso, além de custoso, também pode ser um pouco arriscado, né? Porque é uma linguagem legada, né? Uma linguagem muito antiga, né? É a segunda geração de linguagem, né? Na verdade foi uma das primeiras gerações de linguagem, né? Uma linguagem muito impressionante, COBOL, né? Para sua época, né, de lançamento, lá na década de 60, foi uma linguagem de alto nível, né? Era realmente impressionante, assim como o Fortran. O COBOL era algo impressionante. Hoje em dia a sintaxe eu parei para ver um pouquinho e olha, é bem difícil de falar. Não difícil no sentido de por ser difícil, mas no sentido de que ela é complicada às vezes desnecessariamente. A sintaxe dela, ela não é muito clara, não é muito objetiva às vezes. Ela tem muitas palavras reservadas, assim, muitas mesmo, acho que passa até de 300 palavras reservadas, muito detalhe, entendeu? É uma linguagem muito diferente. Mas enfim, eu tava falando de nicho, né? Eu cheguei aqui falando sobre sistemas legados e como o protocolo Ethernet evoluiu, assim como o Wi-Fi, né? Que foi o início dessa conversa. Eu particularmente não consigo, né, me manter muito tempo falando de uma coisa só, porque eu adoro pegar tangente. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente acaba falando sobre um monte de coisa legal e um monte de coisa que a gente umas ideias assim, né, de soluções de problemas e também de reflexão, né, sobre como as coisas aconteceram, para a gente tentar entender o que pode acontecer no futuro, né. Em relação ao Wi-Fi, né, que a gente estava dizendo, foi o início dessa conversa, né, a gente falou de tecnologias wireless. Não é a única tecnologia wireless, mas é o grande expoente, né. Quando as pessoas pensam em internet sem fio, logo elas pensam em dados móveis, né, de redes LTE ou redes como é o nome? HSPA, que é aquele Hzinho, né, que aparece no celular quando a gente está andando por aí e aparece aquele Hzinho. Tem o HSPA+, que foi uma melhoria na tecnologia, né, que foi muito difundida aqui no Brasil. Em boa parte do mundo também foi bem difundida, que foi substituída, né? Substituída não completamente, né? Mas hoje em dia a gente tem uma cobertura 4G bem considerável, especialmente em regiões metropolitanas, né? Mas voltando, né, ao assunto do Wi-Fi que eu tava falando, que eu adoro pegar tangente e falar um pouquinho sobre tudo, né? Eu tenho essa dificuldade, né, de continuar falando de uma coisa só. E outra coisa, aqui não tem roteiro não, tá? Aqui a gente começa a falar, eu tô só com alguns tópicos aqui na frente e eu vou falando e à medida que o assunto vai tomando rumo, eu vou falando de outras coisas e a gente vai de um lado pro outro. E assim mesmo, né? Se isso é bom ou ruim, eu não sei, vai depender do gosto da pessoa que tá escutando aí, mas caso vocês gostem, dá o feedback aí que vai ser legal. Enfim, falando sobre o Wi-Fi, né, o primeiro protocolo foi lá em 97, né, foi o I3E802.11 original. Ele foi mais experimental e foi rapidamente substituído, né, rapidamente virou uma tecnologia legada. Ele suportava de 1 a 2 megabits por segundo e tinha a sua modulação / método de acesso, né, da camada física de DSSS, que foi um dos precursores, né, em questão de múltiplo acesso e modulação, né, de radiofrequência para internet wireless, mas ele tinha algumas falhas assim, não exatamente falhas, mas com o tempo foram surgindo novos protocolos, novas tecnologias que otimizaram, né, essa tecnologia, conseguiu oferecer acesso à internet a mais usuários ao mesmo tempo com uma maior taxa de transferência, né? Que foi, no caso, foi substituído pelo OFDM. Isso foi uma coisa curiosa, né? Porque no mesmo ano, em 99, foi lançado o 802.11a e o 802.11b. O 802.11b saiu antes do A. Engraçado, né? Porque não segue uma ordem
exata, né? É assim mesmo, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque a gente comenta muito, né, sobre os protocolos Wi-Fi mais abrangentes, assim, né? A gente comenta geralmente o A, o B, o G, o N, o AC e o AX, né? Que são os mais famosos, né? Mas a gente tem uma sequência aí de protocolos, mas muitos deles são revisões de protocolos que mudam poucas coisas. Por exemplo, eu agora de cabeça eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas eu acho que, se eu não me engano, o 802.11e ele era um protocolo do Wi-Fi, né, que ele era basicamente o 811b, só que com a adição, né, da tecnologia de roaming e handoff, né, dando suporte a essa tecnologia, né? E outros protocolos dessa linha que não foram tão famosos, é porque em certas regiões do planeta ainda utilizavam-se frequências, né, que conflitavam com a frequência do Wi-Fi. Apesar de ser homologado pela ITU, né, ainda tinham países que ainda estavam se adequando a essas leis e precisavam de um protocolo o protocolo Wi-Fi se adaptasse àquele país, né? Então por isso que a gente não fala muito sobre ele, porque o 802.11 F e o H, por exemplo, eles só foram em alguns países, né? Só foram aceitos, né, em alguns países por causa dessa diferença, né? Porque ainda era um mundo que estava se moldando à padronização, né? Então foi necessário, e por isso a gente não fala tanto dele, mas eles existem, né? Às vezes a gente esquece que eles existem. Eles existem, eles não são tão relevantes quanto esse que a gente fala mais, mas eles existem também, né? Então vale a pena lembrar. E o protocolo foi evoluindo, né? Ele começou com o 802.11 original e passou pro 802.11 A e B. O B saiu antes do A, o B tinha o DSS como protocolo de modulação e acesso ao meio físico, mas era a versão HRDSSS, que é High Rate Direct Sequence Spread Spectrum. Aí, lembrei tudo, hein? Ó, consegui lembrar de tudo. De cabeça, hein? Eu juro pra você que eu não tô vendo nada na internet, eu tô só com alguns tópicos aqui que a gente teria que falar nesse podcast. Eu até poderia me aprofundar mais em algum desses tópicos, né? Mas eu gosto mesmo, né, de ir falando, cara. Sei lá, eu gosto muito disso, desse estilo de podcast. Gostaria muito que tivesse alguém comigo aqui hoje pra gente debater um pouquinho, conversar. Seria mais legal ainda do que eu falando sozinho, porque, né, vai acabar enjoando a minha voz. Mas não foi possível. Enfim, falando disso, né, a gente teve o protocolo 802.11g, que ele conseguia consertar, entre aspas, né, alguns dos problemas do 802.11b, que apesar dele ser o protocolo que utiliza a faixa de frequência de 2.4 GHz, ele só conseguia chegar até os seus 11 megabits por segundo. O que em 99 não era um problema, mas à medida que as coisas foram avançando, a gente começou a ver um determinado gargalo, né, em relação a essa tecnologia, que não estava acontecendo naquele momento, mas que estava se aproximando de acontecer, né? Então trocaram, né, a modulação dele para OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que utilizam ondas eletromagnéticas, né, de radiofrequência ortogonais para evitar em intervalos de 90 graus uma das outras, para evitar, né, a interferência, né, de crosstalk, né, de canais que estão próximos, né, e você consegue fazer um acesso de multiplexação sem grandes danos, né. Você coloca os danos bem reduzidos em relação à integridade, né, da portadora e da informação. Bom, a gente teve o 802.11n, que é um super sucesso. As especificações de 2007 foi mudada pela última vez em 2009 e está até hoje aí, porque é uma especificação muito sólida, extremamente robusta, extremamente eficiente e eficaz, que talvez esteja chegando nos seus últimos dias, né, de produção, né, no caso de ser implementada em produtos novos, mas acredito que ainda tem alguns novos lançamentos, especialmente produtos mais intermediários, produtos mais acessíveis, que ainda vão contar com essa tecnologia, que chega até 600 megabits por segundo, utilizando o MIMO, né, 3x3, e essa é a melhor configuração
MIMO que é suportada pela tecnologia, e a tecnologia MIMO foi super bem recebida e deu super certo em relação ao 802.11, e agora é uma coisa que chegou para ficar, né? Porque o AC, o 802.11 AC e o AX também implementam tecnologia, e a tendência é que continue, entendeu? É uma tecnologia que realmente virou o jogo pro 802.11, né? Deu uma nova vida ao protocolo. Agora vamos parar um pouquinho de falar sobre tecnologia wireless e tal, e vamos falar um pouquinho agora talvez de segurança de rede. Não sei, a gente escolhe aqui na hora. Aqui a gente não enrola não. Vamos lá, segurança de redes. Segurança de redes. As redes antigamente, meu Deus do céu, elas mal se conectavam, e quando se conectavam ninguém pensava na segurança, né? Por que a segurança de rede cresceu tanto ultimamente, especialmente nos últimos anos? É porque o ser humano agora, no século XXI, especialmente agora nessa segunda década, né, até 2010 nem tanto, mas após 2010 o boom da internet em todos os sentidos, né, tanto na capacidade, né, na taxa de transferência, no número de pessoas conectadas, nas funcionalidades que estão disponíveis na internet hoje. Tudo isso cresceu de uma maneira assim absurda. É muito absurdo, né? Você falar, por exemplo, vamos supor que você fosse um viajante do tempo, conseguisse falar com uma pessoa de 2010, que hoje em dia você tem um aplicativo no celular que você faz 2 cliques e você consegue depositar dinheiro na conta de outra pessoa sem fazer TED Doc ou qualquer outra coisa, sem você nem ver a cor do dinheiro, você simplesmente faz isso, né? Que é o caso do Pix, né? Tem uma transferência bancária que é feita pelo celular. É impressionante isso. Ou você falar que você consegue assistir vídeos em 4K, a pessoa vai olhar pra você e falar 4K, o que é isso? A pessoa em 2010 ela tá sonhando em ver um vídeo em 480p. Quem postava vídeo em 480p em 2010 estava ostentando, porque o normal era 144p e 240p. Se você for ver um vídeo da internet hoje de 10 anos atrás, era isso que você encontra, né? E nada mais. Isso se deve também à baixa qualidade das câmeras da época, né? Se deve à baixa taxa de transferência da internet, né? Então o vídeo ele tinha uma qualidade ruim mesmo para você poder upar, né? A qualidade do vídeo era compatível, né, com a velocidade de upload da internet do usuário. Os servidores do YouTube não são nem sombra do que são hoje, né? Quer dizer, não eram nem sombra do que são hoje em relação aos data centers e todo investimento que a Google fez em relação ao YouTube, que o YouTube se deu uma coisa super certa, né? Na verdade, o YouTube ele não foi criado pela Google, ele foi criado por 2 jovens lá nos Estados Unidos e tal. Eu não sei exatamente a história, mas ele foi depois comprado pela Google, né? Acho que o YouTube começou em 2004 e acabou sendo comprado pela Google e virou um sucesso assim absurdo, né? Você ter vídeo sob demanda quando você bem entender, quando você bem quiser. E daí isso foi só uma das empresas, né, que deram super certo, né, nesse sentido, né, que foram as pioneiras. E hoje em dia o YouTube é basicamente necessidade. Você quer fazer um bolo, você pesquisa no YouTube. Você quer consertar a sua casa, sei lá, você quer instalar uma tomada nova, você pesquisa no YouTube. Você quer saber um pouco mais sobre como funciona o seu carro, você pesquisa no YouTube. Tudo você pesquisa no YouTube. Lá é uma fonte incrível de informação. Assim, também é uma fonte incrível de perda de tempo também, né? Mas é o lado democrático do YouTube, entendeu? Você pode postar tudo que você quiser, se estiver de acordo com as normas da plataforma, né? E o Netflix também, né, cara? Pô, o grande impacto que isso teve socialmente, né, em relação ao Netflix, que a pirataria ela teve uma queda assim repentina. E isso também a gente tem 2 frontes, né? Em relação a filmes e séries, a gente tem o Netflix, e em relação à música, a gente tem o Spotify, cara. Porque hoje em dia, pô, quase ninguém entra num torrent e baixa alguma coisa pirata, né? Que é uma falha de segurança enorme, né? Porque você baixando arquivo sem você saber a origem, sem você saber a integridade, sem você saber se você realmente está baixando da onde você pensa que está baixando. Enfim, era uma festa, né, os anos 2000, né? E falando sobre segurança de rede, era tanto o usuário, o conhecimento do usuário, né, o awareness que a gente chama, né, na parte de segurança, né, de cibersegurança, era muito baixo, e também os servidores e os clientes eram completamente desprotegidos. Completamente não, né, mas eles eram muito mais desprotegidos do que eles são hoje, né? Hoje em dia, pô, se você tentar instalar alguma coisa no teu Windows, por exemplo, né? Mesmo que você não tenha um antivírus, vai vir um Windows Defender, ele vai encher o seu saco, vai implorar para você não fazer besteira.
E você, claro, né, com todo o seu conhecimento, vai lá e faz a besteira do mesmo jeito, entendeu? Então, não tem jeito, né? Tem certas coisas que não mudam nunca, né? As décadas se passam, mas não muda. Enfim, pra você ver como esse mundo mudou e isso transformou socialmente a sociedade de uma tal maneira assim, absurda, cara. Se você, redes sociais também, que foi um ponto que eu pulei, e só disso daí dá pra falar, pô, 1 hora só de redes sociais e como elas influenciaram o mundo nos últimos anos. Eu tô falando desde influenciar você visitar um restaurante até uma eleição, ou até posicionamentos políticos, bolhas de determinadas ideologias, o dilema dessas redes, né? Até onde você pode sugerir coisas para uma pessoa para ela ficar literalmente presa dentro daquela bolha, né? Porque se você falar em relação ao algoritmo, o algoritmo está fazendo tudo certo e aquilo ali é perfeito, né? Para a empresa, porque aquilo está gerando lucro, né? Tá gerando engajamento. Mas socialmente, será que isso é legal? Será que isso é realmente uma coisa que a gente deve pensar e trazer para o futuro? Então, eis aí, né? Um dilema ético e financeiro também, né? Vamos perder a nossa margem de lucro para fazer uma coisa ética? E a gente tem esse impasse aí, e muito tem se discutido ultimamente, né, em relação a isso. Caramba, cara, tem tanta coisa para falar. Eu provavelmente já estourei o tempo, porque eu não estou vendo quanto tempo eu estou fazendo de podcast. Agora eu tenho exatamente 23 minutos, o máximo era 15. Com muita dor no coração, vou ter que encerrar aqui. Eu peço desculpa, porque a princípio o podcast teria que ser curtinho, né? Teria que ser até 15 minutos. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer até 15 minutos, mas olha, eu passei muito, meu Deus do céu. Agora já estamos aqui aproximando da marca dos 25 minutos, então eu vou me despedindo. Foi muito legal falar sobre tecnologia com vocês, porque tecnologia é maravilhosa e eu adoro, e por isso que eu faço esse curso, né? Então, queria continuar aqui falando um pouquinho mais, mas o tempo não me permite. Então, vou ser breve, né? Agradeço a todos que estão aí escutando um pouquinho e que você possa juntar essa conversa, né? Dar o seu feedback, dar o seu like, dar o seu dislike, enfim. Fica à vontade aí, caso vocês precisem, caso vocês queiram, né? Um outro episódio, só deixar aí nos comentários e que tá tudo certo, né? Eu não sei se vou postar isso aqui no Spotify, acredito que não, porque, olha, nem meus amigos me aguentam falando por 25 minutos. Acho que as outras pessoas do mundo não vão querer escutar 25 minutos de coisas aleatórias eu falando. Mas enfim, já fiz a minha despedida e agora eu encerro aqui. Muito obrigado e até mais.